Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, estou de volta aqui para falar um pouquinho sobre, mais uma vez, sobre psicanálise. Falta ainda completar alguns vídeos, aí farei isso em algum momento, mas estudando para outras coisas, eu me deparei com um texto, na verdade eu já conhecia, né? E aí eu retomando esse texto para outras coisas, eu resolvi fazer um vídeo sobre ele, porque eu entendo que é um conteúdo muito importante, e como eu percebi que essa parte das entrevistas preliminares é algo que as pessoas sempre procuram, sempre estão perguntando, eu resolvi gravar uma aula sobre esse texto. Que texto que é? É esse texto aí que o slide já está falando, que chama Discurso do Método Psicanalítico, que foi falado, na verdade, pelo Jacques Alain Miller, está presente nesse livro aqui, ó, Lacan Elucidado, Palestras no Brasil, pela Zahar, que é uma época lá na década de 80, se não me engano, em que o Jacques Alain Miller, ele vinha muito ao Brasil, dava conferências, deu em vários lugares, vários estados, falando da psicanálise, né? Então aqui nesse livro tem textos importantíssimos sobre ética, sobre psicose, sobre neurose, o de ética. Tem um famoso também chamado Demanda e Desejo, que é um texto que eu gosto muito, que eu acho que é super importante. Quem sabe se um dia eu também não gravo. Patologia da Ética é um texto que eu gosto demais. O Falo Barrado. Tem o famoso institucional, né? Affectus Societatis, que fala sobre a escola do Lacan, que também é um texto que é muito falado dentro das escolas psicanalíticas, em especial a Escola Brasileira de Psicanálise. Bem, e aí, dentro desses vários textos, dessas conferências que ele fez aqui no Brasil, tem esse texto, o Discurso do Método Psicanalítico, que é um texto que fala muito, como eu falei, das entrevistas preliminares. Então, ele, de alguma maneira, ele tenta organizar, teoricamente, o que seria esse primeiro momento de uma análise. Quando uma pessoa, um candidato à análise, chega em nosso consultório e busca análise. A primeira coisa que ele traz, que eu acho que é fundamental, é uma dimensão que ele fala que, apesar que o texto chama Discurso do Método Psicanalítico, ele fala que o método psicanalítico diz respeito, antes de mais nada, a uma ética. Isso eu acho extremamente importante, acho fundamental. E por que é uma ética, né? Quando a gente fala ética da psicanálise, é por dois motivos. Primeiro, uma ética, né? Se a gente pega lá na história da filosofia, a ética diz respeito à ação humana, né? Vamos chamar assim, quando a gente pega lá o Aristóteles na Ética Nicômaco, diz respeito às maneiras de você agir, né? Então, a ética diz respeito à conduta humana, à ação, que em psicanálise vai ter relação com o desejo. E se tem relação com o desejo, tem relação com o sujeito. Então, o Miller fala nesse texto de uma forma muito interessante que, antes de mais nada, o método toca a ética porque o que interessa ao psicanalista é o sujeito. E qual sujeito? O sujeito do inconsciente. Então, para abrir essa conversa aqui, a gente tem que lembrar sempre que o desejo do analista é o desejo que exista uma análise. Para que exista uma análise, há de existir o sujeito inconsciente. Tá bem? Então, por isso que, antes de mais nada, método está entrelaçado com ética. Esse é o primeiro ponto. Então, o Jacques Alain Miller, aí eu coloquei aí, ó, esquema construído por Jacques Alain Miller em uma série de conferências realizadas no Brasil em 87, agrupadas com o nome de método psicanalítico. Né? E aí o Miller apresenta três fases, de certa forma, para a gente pensar quando o analisante ou o candidato a analisante chega ao nosso consultório,
o Miller coloca três pontos, né, a ser verificados. A avaliação clínica, a localização subjetiva e a introdução ao inconsciente. Sendo que, na passagem da avaliação clínica para a localização subjetiva, a gente fala que existe um processo de subjetivação, né? Então, de certa forma, esse aparecimento do sujeito, em que o Miller está chamando de subjetivação, e a passagem da localização subjetiva para a introdução ao inconsciente é o que a gente chama de retificação, que é um termo que é muito presente, por exemplo, quando a gente está estudando lá as entrevistas preliminares, quando a gente está falando quando a gente vai convidar o sujeito, por exemplo, para se deitar no divã. A gente fala quando acontece a retificação subjetiva. Para esse bate-papo, para essa aula aqui, eu vou me focar na avaliação clínica e na localização subjetiva. Eu não vou entrar nessa dimensão da introdução ao inconsciente. Então, uma coisa muito interessante que o Jacques Miller traz, assim, no primeiro momento, é que ele diz que, no primeiro momento, o analisante, né, ele chega até nós e ele já chega com um diagnóstico, ele já faz alguma avaliação. Eu achei muito interessante isso. Então, o que seria isso? Assim, eu estou aqui porque eu não consigo dormir. Eu estou aqui porque eu sou muito ansioso. Eu estou aqui porque eu tenho, sei lá, TDAH, não é? Então, isso, o que o Miller fala é que, num primeiro momento, o analisante já chega com uma avaliação prévia, né? E isso é interessante e é importante, tá? A gente não tem que achar isso ruim. Ruim é quando o analisante vem, quando me falaram que faz bem, ou eu vim para me tornar uma pessoa melhor, ou vim para me tornar um marido melhor. Geralmente isso não é interessante, geralmente isso não é um bom sinal em termos de análise. Mas quando o sujeito chega com essa autoavaliação, como o Miller fala, isso é interessante porque já tem aí no enunciado e também na enunciação, né, algo do mal-estar. Né? Então, se eu estou aqui, eu não consigo dormir, eu estou aqui porque eu sou ansioso, nessa autoavaliação, nesse autodiagnóstico, já tem algo apontando aí para já tem algo apontando para esse mal-estar. Então, isso é algo interessante já para a gente já deixar, de alguma maneira, como um sinal para a gente que está escutando, né? E aí, então, aí eu até coloquei aqui de forma destacada. Dessa maneira, devemos ficar atentos às palavras significantes que são utilizadas, pois a localização de significante é muito importante, sobretudo, pois geralmente ela indica uma condição de satisfação. Então, assim, o que a gente vai mostrar depois, que esse processo de subjetivação, a gente está no primeiro momento, na avaliação clínica. E aí, a gente vai, nessa processo de avaliação clínica, a gente vai tentar achar onde está o sujeito. E para a gente achar onde está o sujeito, a gente tem que ficar muito atento aos significantes que são usados, inclusive nesse primeiro momento de autoavaliação. Então, se a pessoa fala, por exemplo, que eu sou muito ansioso, a gente vai perguntando, né? Mas o que você quer dizer com ansioso? O que é isso, ansiedade? Quais situações que você sentiu ansiedade? Ou quem te disse que você é ansioso? Isso é outro ponto muito importante, assim, que o analista, principalmente nesse primeiro momento, ele tem que ser um idiota. Ele tem que ser um idiota no sentido que ele tem que fazer as perguntas. Ele nunca pode se colocar como aquele que sabe, aquele que compartilha o sentido comum.
por exemplo, né? Se eu escuto uma pessoa falando que é ansiosa, eu já falo, tudo bem, você é ansiosa. Se eu faço isso, eu já estou dando que o sentido ali, que o meu analisante está dando para mim, já é um sentido dado. Mas não é. A comunicação é fundada em mal entendido, não é? Que o Lacan nos ensina. Então, se o analisante fala que é ansioso ou ansiosa, a gente tem que perguntar, mas o que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? Né? E aí, eu coloquei mais à frente aqui que o sentido comum em análise é o pior conselheiro. A interrogação permite abrir a obviedade dos enunciados formulados. É justamente isso. Assim, a gente nunca pode acreditar que a comunicação se dá sem equívocos, né? Então, a gente tem que sempre perguntar, principalmente nesse primeiro momento, o que é isso que quer dizer ansiedade? O que é isso que quer dizer insônia? Né? E às vezes, o exemplo da insônia, por exemplo, às vezes a pessoa eu não consigo dormir. O que isso quer dizer? O que você está falando? Por que você está falando isso? Né? Ah, e aí eu até tirei um termo de outro livro que eu li recentemente, que eu achei muito interessante, de um psicanalista argentino chamado Ernesto Sinatra, em que ele fala do supereu epistêmico. Ele é muito interessante, que ele fala que alguns analistas, aí ele fala em especial jovens, às vezes eles ficam muito inibidos ao escutar uma analisante que acaba de chegar, e aí ficam inibidos porque surge isso que ele chama de supereu epistêmico. O que isso quer dizer? É a pessoa que está escutando, vem um supereu que fala assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que usar essa teoria, você tem que, agora é o momento de perguntar. E aí esse supereu fica dando essas ordens a nível do saber, por isso epistêmico, que paralisa o analista, que não faz as perguntas mais óbvias e que são as mais importantes. Então, assim, e como que a gente se livra desse superior epistêmico? Com a nossa própria análise, não é com a teoria. Né? Eu preciso. Porque o superior epistêmico, também em uma de suas versões, ele vai falar: você precisa estudar mais para você atender. Você não vai dar conta, você vai estar sempre estudando e vai continuar achando que você não dá conta de atender. Essa capacidade da gente se lançar no campo de escuta é algo que a gente vai conquistando com a nossa análise pessoal. Né? Isso é importante. Então, é pela análise pessoal que a gente consegue fazer cair um pouco essa dimensão do superior epistêmico. Tá bom? Então, dessa forma, a gente deve abandonar a regra da obviedade. Na análise, nada é óbvio. Então, assim, o sujeito diz que tem TDAH, ainda que eu saiba o que a sigla quer dizer, ainda que eu saiba o que isso quer dizer no DSM, no CID, a gente tem que perguntar, mas o que quer dizer TDAH para você? A gente tem que deixar cair essa dimensão egóica, essa dimensão do saber, e para fazer as perguntas óbvias, que são tão necessárias nesse primeiro momento. Tá bem? Opa, desculpa. Aí, nesse ponto da avaliação, ainda vamos falar um pouco aqui da avaliação clínica. É por meio da avaliação clínica que a gente consegue também fazer uma diferenciação a nível da psicanálise, né, das estruturas, né? Eu não vou desenvolver isso aqui, tem até um vídeo que eu falo das entrevistas preliminares, que eu trago essa diferenciação sobre o que é a neurose, o que é a psicose, o que é a perversão. Todas são formas de resposta frente ao nome do pai, né? Então, a gente tem a
fora-oclusão na psicose, o recalque na neurose e o desmentido na perversão, e isso que dá para a gente, no campo da avaliação clínica, essa diferenciação que nos permite direcionar a nível da direção do tratamento. Nesse texto aqui, em especial, o Jacques Alain Miller, ele não entra muito nessa dimensão do que é uma neurose, o que é uma psicose e o que é uma perversão. Mas, uma coisa que ele traz muito interessante, se alguém tem um livro ou PDF, é fácil achar o PDF desse livro também, tem uma parte, na página 227, ele tem uma parte muito interessante que ele se dedica um pouquinho sobre a psicose. E na psicose, o Miller ele tem textos muito interessantes sobre psicose. Então, ele é um cara assim, que manja muito, né? Como se dizia lá onde eu nasci, manja muito de psicose. Então, nesse texto, eu acho que vale a pena a gente pontuar rapidinho sobre o que ele fala, ainda nessa parte da avaliação clínica, sobre fenômenos que a gente escuta de alguns sujeitos que chegam até o consultório e que é importante a gente estar atentos. E aí ele fala, no campo da psicose, ele chama dos fenômenos elementares, né? E aí, desses fenômenos elementares, ele fala de três. Então, ele fala os fenômenos de automatismo mental. Então, são fenômenos relacionados ao campo do pensamento, né? Então, é quando você tem irrupção de vozes, principalmente, né? Então, é quando você tem o objeto voz perseguindo o sujeito, né? Então, quando a gente escuta um sujeito psicótico, e quando ele fala que ouviu certa voz, que fez um comando para ele, por exemplo, e aí ele fez tal ato, ou ele decidiu por tal postura, né? Então, isso é o que o Miller vai chamar, dentro dos fenômenos elementares, do fenômeno de automatismo mental. Isso é oriundo da psiquiatria clássica, tá, gente? Depois, ele vai chamar dos fenômenos de automatismo corporal, que são todos os fenômenos também muito presentes na psicose, que é o sujeito ter uma certa estranheza em relação ao corpo. Então, é quando o sujeito, quando não reconhece o próprio corpo, não reconhece o corpo no espelho, o corpo tem que ser manipulado constantemente. Aí, por exemplo, são aqueles sujeitos que fazem cirurgias infinitas, ou eu sei que hoje em dia isso é meio complexo, mas assim, ou algumas com sujeitos que fazem dietas meio excêntricas, muitas vezes são casos de psicose, são fenômenos de automatismo corporal, tá? E, por fim, o Miller fala de fenômenos concernentes ao sentido e à verdade, que são sujeitos que leem o mundo como o mundo mandando mensagens diretamente para ele, e num ponto de certeza, né? Então, vamos lembrar lá, sei lá, do Schreber, por exemplo, lá, né, em que ele tinha certeza que ele era o escolhido de Deus para salvar a humanidade, por exemplo. Então, muitos sujeitos psicóticos, eles falam, eu sei que isso está acontecendo porque isso foi direcionado para mim, num ponto de certeza, né? Que é uma característica psicótica, né? Essa certeza. Então, aí o sujeito se acha, de alguma maneira, o escolhido para dar certa mensagem ou trazer certa solução, ou aquele escolhido para o pior, né? Aquele que vai ser o perseguido, né? Mas sempre nessa ideia de que existe um código que só ele consegue ler, num ponto de total certeza. Não tem como, o sujeito não abre dúvida para isso. Então, isso é muito interessante. Assim, o Miller abre esse parênteses, ele vai falar rápido da neurose obsessiva, rápido da histeria e rápido da perversão.
Mas na psicose, ele chama atenção disso, né? Na hora da avaliação clínica, fiquem atentos para, no campo da psicose, diferenciar os fenômenos e os fenômenos no campo do sentido e da verdade. Esses três campos da psicose. Tá bem? Passando, então, da avaliação clínica, então, de alguma maneira, a gente chega a esse sujeito já autoavaliado, que a gente começa a fazer as perguntas, começa a questionar, e aí, ao fazer essas perguntas, a gente começa a pensar num diagnóstico psicanalítico. Então, a gente sai desse autodiagnóstico que o sujeito tem, ou que mesmo chegou por conta de um, uma especialidade médica, e a gente passa a dar um diagnóstico psicanalítico, né? Então, a gente faz uma hipótese de uma neurose, faz uma hipótese de uma perversão, faz uma hipótese de uma psicose. Para isso acontecer, a gente começa a pensar sobre a localização subjetiva, né? Que é isso, como eu falei, faz aquela passagem entre a avaliação e a localização, você faz a subjetivação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa do aparecimento do sujeito. E em análise, né, o que é o sujeito? Para a psicanálise, ele é o sujeito do inconsciente. Né? Então, a psicanálise, lá, o que o Freud nos mostra? Né? Que o eu não é senhor da sua própria casa. Então, o Freud testemunha com a sua teoria para gente, com a psicanálise, que nós somos sujeitos barrados, nós somos sujeitos divididos. E trata-se, então, na análise, de fazer esse sujeito do inconsciente aparecer. Aparecer porque ele, de fato, é ele que tem o saber. Né? Então, para fazer essa localização subjetiva, eu costumo dizer que implica uma radicalidade do analista. E que radicalidade é essa? Uma radicalidade que aponta justamente para as formações do inconsciente, né? E o que são as formações do inconsciente, por exemplo? São os sonhos, os atos falhos, o xiste. Então, quando as negações também, né? Quando isso aparece na análise, quando o sujeito está ali, ele vem para a sessão e ele faz um ato falho, ou ele diz que fez um sonho no dia da sessão, ou ele faz uma negação, o analista tem que ser radical, tem que atuar na radicalidade, justamente para apontar que aí tem um sujeito. Aí é o momento de aparecimento do sujeito. Né? Então, se o sujeito falar que foi comprar um pão e falou que foi comprar um cão, ou que chama de uma pessoa de outro nome, ou que faz um sonho, o analista tem que insistir nisso. Mas que sonho é esse que você teve? Conta desse sonho para mim. Não, mas peraí, por que você foi chamar a sua esposa de tal nome? Ou mesmo assim, quando a pessoa fala algo em análise, a gente questiona, e ela fala assim, não foi isso que eu quis dizer. O Freud nos ensina. Não, ela está negando algo que ela disse, algo que tem algo de verdade nessa negação. Então, o analista tem que falar, não, mas por que você disse isso? Por que você acredita nisso? Então, entendem, assim, tem um ponto de radicalidade que é fundamental nesse momento, porque é justamente aí que aparece essa dimensão do sujeito. Né? E aí eu coloquei que a posição fundamental da neurose é justamente um não quero saber nada disso. Vejam, gente, pensa em todas as pessoas neuróticas que vocês possam conhecer. Existe sempre sempre mesmo, né? Um não querer saber nada disso.
né? Como que isso se dá? Vamos pensar, eu coloquei até um exemplo aqui da morte, né? O que a gente costuma falar? E aí eu posso até falar de uma certa fantasia masculina, talvez, né? Eu não vou ao médico porque se eu for ao médico eu vou descobrir que eu tenho doença. Então, isso para mim é o clássico, não quero saber nada disso, que é uma posição fundante da neurose. Então, disso eu não quero saber. Não quero saber, não vou fazer pergunta, porque se eu tiver a resposta, eu vou ter que me haver com a resposta, né? Acontece que, se uma pessoa busca uma análise, ela necessariamente ela tem que abandonar essa política do avestruz da neurose. Esse não quero saber nada disso. Então, nós, enquanto analistas, a gente tem o dever ético, né? Já que, como eu falei no início, o desejo do analista é o desejo que aconteça uma análise, a gente tem esse dever ético de fazer o sujeito abandonar essa covardia do não quero saber nada disso. Então, a pergunta que fica para o analista é justamente como fazer para que alguém queira saber disso? Ou ainda, o que é isso? O que é isso que o sujeito quer saber? E aí a gente sabe que é isso que ele não quer saber, é algo paradoxal. Por que é paradoxal? Porque ao mesmo tempo que produz sofrimento, também produz satisfação. É o que o Freud nos ensina lá em Além do Princípio do Prazer, por exemplo. Então, e como que isso se dá em análise? Por exemplo, é quando o sujeito, sei lá, tem uma questão na relação amorosa. E aí ele está na relação amorosa, sabe que ali tem um ponto, na parceria amorosa, um ponto que ele precisa se debruçar e questionar a parceira ou o parceiro, mas ele sabe que, ao questionar, ao perguntar, isso implica lidar com a resposta que ele vai ter. Ele não sabe qual é. Que ele vai ter que saber com isso. Ele pode se separar, ou então ele foi traído e vai ter que tomar uma decisão a partir disso, ou então ele vai ter que casar. Enfim, só um exemplo meio idiota, mas que rola muito na clínica também, que é essa dimensão da neurose do não quero saber e que o analista tem que pontuar e tem que mexer, porque esse não quero saber é uma posição de satisfação. E se o sujeito fica nesse primeiro momento, nessas entrevistas preliminares, nessa posição de satisfação, ele não entra em análise. Porque a análise é o quê? É você abrir para o saber inconsciente. Justamente aquilo que não se sabe. Ou, como diz Lacan, não se sabe que sabe. Né? Então, por isso que a gente fala que existe esse processo, né? Avaliação subjetiva, localização subjetiva, mas só se dá a localização subjetiva com esse processo de subjetivação, ou seja, de aparecimento do sujeito. Aparecimento do sujeito pelas formações do inconsciente e também por esse abandono dessa política do avestruz, desse não quero saber nada disso. E aí, a gente chega nesse último ponto, que talvez seja a mais conhecida no texto, até o Jacques Lamillard fala que no Brasil, ele até cita isso, né? No Brasil se fala muito da retificação subjetiva, se estuda bastante da retificação subjetiva, e é justamente aquele momento, como que a gente pode dizer, é o preâmbulo da entrada de um sujeito em análise. É aquele momento em que o sujeito muda a sua posição em relação ao seu desejo. Ou seja, se o primeiro momento, vamos fazer os estágios aqui. Então, no primeiro momento, a gente tem aquela avaliação,
né? O sujeito chega fazendo uma autoavaliação, a gente, enquanto analista, começa a fazer algumas perguntas, né? Fazendo as perguntas para mostrar que a linguagem se dá no mal entendido, e ao fazer essas perguntas, a gente começa a ver ali como o sujeito se coloca em relação ao desejo, e a gente passa a fazer um diagnóstico, sai do autodiagnóstico e começa a fazer um diagnóstico psicanalítico, neurose, psicose, perversão, dentro da neurose, histeria, neurose obsessiva, dentro da psicose, esquizofrenia, paranoia, melancolia. Fazemos isso. Depois a gente tem esse processo da localização subjetiva, que é esse momento da aparição do sujeito, que se dá pelas formações do inconsciente e esse abandono dessa posição do não querer saber. E aí, assim, gente, isso se dá, é igual o apólogo dos três prisioneiros, né? Isso se dá de... A gente faz essa divisão em três tempos a fim de didatismo, mas se dá de uma temporalidade conjunta, de alguma maneira, tá? E aí a gente tem a retificação subjetiva, que é quando o sujeito, ao abandonar essa posição de não querer saber, ele, ao querer saber, passa a ter uma relação com o seu desejo. Por exemplo, nesse exemplo idiota que eu dei da relação amorosa, o sujeito, a partir do momento que questiona o parceiro ou a parceira, ou questiona a parceria, ele pode começar a pensar: poxa, mas o que me fez ficar tantos anos nessa relação amorosa? O que me faz ficar nessa posição em que me faz tão mal? Por que que eu me submeto a essas tais coisas? Quando o sujeito começa a se colocar esse tipo de questão, por que eu faço tanto essa coisa? Por que eu me submeto? Por que eu tal? Por que eu não me controlo? Por que eu? Essas todas as variações possíveis, a gente fala que o sujeito passa a ter uma relação com o seu desejo, né? Então, ele sai dessa posição, digamos assim, alienada em relação ao próprio desejo e passa, de alguma maneira, a flertar por uma responsabilidade pelas suas ações, né? Então, e aí eu até falei, né? Ele passa até a tentar decifrar o insensato das suas posições. Por que eu faço isso que eu sei que me faz mal? Né? Por que eu sei que não consigo, não posso beber e eu vou lá e bebo e fiz o que eu fiz? Né? Será que isso tem a ver com lá na minha infância? Esse exemplo é bom, né? Será que isso tem a ver? Esse será que isso tem a ver já está falando, isso tem a ver. Isso já está falando, isso tem a ver com algo que vai acontecer na minha infância. Já tem uma interpretação do inconsciente sendo colocada, já tem aí o sujeito do inconsciente mostrando que está em análise. E aí, nesse processo de retificação, é quando a gente convida, inclusive, o analisante para se deitar no divã e, de fato, iniciar um processo analítico ou uma análise digna do nome. Né? Bem, gente, eu fiz poucos slides, coisa pequenininha, convido a todos para lerem esse texto, eu acho que é um texto fundamental, um texto que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. Na verdade, o Lacan Elucidado é um texto que eu super recomendo, é um livro muito bom. Então, assim, tem vários textos super importantes. Então, quem não conhece, eu acho que vale a pena ter. E eu quis trazer, assim, porque acho que é fundamental, acho que esse tema das entrevistas preliminares sempre tá em tonas, tem sempre gente curiosa, sempre gente perguntando. E esse é um texto a mais que também fala sobre esse tema. Então, eu falei rapidamente aqui sobre isso, sempre acho que vale a pena ir ao texto original, né, porque é lá que está a diversão da coisa.
E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode jogar aí, fazer pergunta, porque eu demoro, mas eu sempre respondo. Tá bom?